No dia 25 de abril de 1984, todos os olhos do Brasil se voltaram para o Congresso Nacional. Ali estava sendo decidido o direito básico de cada brasileiro escolher os seus presidentes. O direito de qualquer brasileiro se candidatar legitimamente a este cargo. As eleições diretas só chegariam 5 anos depois, mas aqueles foram dias que mudaram a história do Brasil. O poder não era do povo. O tempo não era propício. Mas lá estávamos todos, apostando num tempo novo, desafiando o impossível. Lá estávamos todos, fortes e generosos, no largo abraço da democracia. Ali não havia diferenças, ali nada nos dividia. Ninguém estava na praça por glória própria, ninguém estava ali por um partido. Leonel, Fernando, Eduardo, Mário, Dante, Orestes, Miguel, Tancredo, Ulisses, Luiz. Ali, como nunca, estavam unidos e confiantes os nossos melhores nomes, as nossas melhores esperanças, as mulheres e os homens de um país. O Brasil mudou muito nos últimos 30 anos. Conquistamos o direito de eleger nossos governantes e construímos uma democracia sólida. Elegemos um intelectual, um operário, um filho do povo e a primeira mulher presidente da República. Alcançamos e mantivemos a estabilidade econômica. Retiramos juntos mais de 20 milhões de brasileiros da miséria absoluta. Todas essas mudanças só foram possíveis porque tivemos como alicerce um amplo pacto social e político. Uma união de forças que o país exigiu toda vez que precisou passar para um novo patamar histórico. E é isso que precisa acontecer agora. Um pacto em torno de ideias e compromissos com um novo Brasil. Avançamos, mas deixamos de fazer mudanças fundamentais. Temos um Estado antigo que ainda traz as marcas do atraso e do elitismo. Um Estado que pouco tem avançado como provedor de serviços de qualidade e como agente de desenvolvimento. Temos relações extremamente desiguais na divisão de recursos e responsabilidades entre a União, os estados e os municípios. Ou avançamos agora, ou corremos o risco de regredir nas conquistas do nosso povo. Temos que ter a humildade de admitir e a coragem de enfrentar os problemas que estão aí, batendo à nossa porta. O Brasil precisa dar um passo adiante e nós do PSB vamos dar esse passo junto com o Brasil. Nós somos o país do pré-sal, mas gastamos 3 bilhões por ano para importar gasolina. Somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas falta infraestrutura para estocar e transportar a nossa produção. Temos a matriz energética mais limpa do planeta, mas gastamos 400 milhões por mês para manter termoelétricas poluidoras. Tiramos 20 milhões de brasileiros da pobreza, mas nos arredores do Distrito Federal, no Vale do Jequitinhonha, no semiárido, no Vale do Ribeira, temos um país que ainda não chegou ao século XXI. Abrimos as portas das universidades para brasileiros que nunca tiveram acesso ao ensino superior. Mas faltam creches e no ensino fundamental precisamos melhorar muito. Temos um país que nos estimula e dentro dele, um país que nos pede para fazer mais. É possível fazer mais. Essa responsabilidade não é apenas do governo federal. É também dos estados e municípios, que precisam adotar uma nova prática política, com mais transparência e participação popular. Mas a verdade é que faltam recursos aos estados e municípios. Um dinheiro que hoje está mais concentrado nos cofres da União. Mesmo assim, os estados e os municípios estão investindo mais do que o governo federal em setores como a educação e a saúde. Por mais que se faça, o dinheiro ainda é pouco. E quem paga mesmo a fatura é a população que fica desassistida.
Em 1988, a União repassava a estados e municípios 76% de tudo que arrecadava. Hoje, esse repasse é de apenas 36%. Veja o exemplo da saúde. Em 1980, a União era responsável por 75% dos recursos destinados à saúde, enquanto os estados e municípios entravam com 25%. Hoje, o repasse da União desceu aos 45% e os estados e municípios arcam com 55%. Agora, não podemos transformar essa discussão numa quebra de braço entre a União, os estados e os municípios. A responsabilidade é de todos. O país é um só, o povo é um só. E o nosso compromisso tem que ser com todo o Brasil. No começo, era como se eu não existisse. O Brasil, que se dizia moderno, insistia em não me ver. Como se eu fosse um peso, uma carga. Precisei de muita ajuda para comer. Para ter uma casa. Vencer a pobreza foi uma grande vitória. Agora eu quero crescer. Eu quero ser tratada com dignidade. Eu quero um bom atendimento quando eu precisar de um hospital. Quero que meu filho tenha escola pública de qualidade. Uma oportunidade que eu não tive. Só assim eu vou dar um passo adiante. Só assim eu vou vencer a pobreza de verdade. Eu, muitos milhões de brasileiros, né? Agora, os empregados e as empregadas domésticas têm os mesmos direitos de todos os trabalhadores brasileiros. Nossa senadora Lídice da Mata foi a relatora dessa importante proposta, um avanço que nós do PSB defendemos com muita firmeza no Congresso. A PEC das domésticas é um exemplo de muitos outros desafios que ainda temos que enfrentar para fazer do Brasil um país mais justo e mais igual. Esse Brasil nós vamos construir junto com você. Na educação, temos ótimos exemplos. No Ceará, estamos cumprindo o compromisso de alfabetizar todas as crianças até os 7 anos. Em Belo Horizonte, temos creches públicas que são melhores que as particulares. Em Pernambuco, alunos das nossas escolas públicas estão fazendo intercâmbio no exterior. Em tudo, você pode ter certeza, o Brasil pode fazer muito mais. O PSB foi o partido que mais cresceu nas últimas eleições. Hoje temos 445 prefeitos, 6 governadores, 3.556 vereadores, 35 deputados federais e 4 senadores. O índice de reeleição dos prefeitos do PSB é de 71%, 16% acima da média nacional. O governador e o prefeito mais bem avaliados do Brasil também são do nosso partido. É por isso que o PSB é cada vez mais brasileiro, na sua presença e no seu compromisso. Nós do PSB acreditamos no Brasil. Somos herdeiros dos ideais da esquerda democrática, de João Mangabeira a Miguel Arraes. Gente que amou, pensou e deu uma cara a esse país. Somos um partido que aposta na democracia e no diálogo, porque quem governa tem que saber decidir, mas não pode ser nunca o dono da verdade. Somos um partido que defende as suas alianças, mas seremos sempre um aliado participante, propositivo, crítico até quando a crítica é necessária. Mudanças fundamentais continuam sendo adiadas, hoje como sempre foram adiadas no passado. A reforma fiscal, a revisão do Pacto Federativo, a reforma política. Para avançar, não temos outra escolha. É preciso contrariar os interesses da velha política, que estão instalados na máquina pública. Cargo público tem que ser ocupado por quem tem capacidade, mérito, sobretudo espírito de liderança. E não por um incompetente que é nomeado somente porque tem um padrinho político forte. São discussões que precisamos fazer no nosso país, sem transformar tudo num debate eleitoral. Esta não é a hora de montar palanques. Esta é a hora de montar canteiro de obras, de recuperar a confiança e a força da nossa economia. É a hora de ouvir a sociedade, dialogar muito, acolher ideias e propostas para o Brasil. Como tenho dito, é a hora de fazer o Brasil crescer e juntos ganharmos 2013.